Então, vamos começar a falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. E as pessoas têm mania de fingir que esse assunto já está esclarecido, que ele já está determinado, porque a sociedade determinou isso há um tempo atrás. E muita gente já acatou isso. Gente, eu não sou desse tipo de pessoa. Realmente eu acho que cada um tem o seu jeito, sua liberdade, seu estilo, suas escolhas. E uma das minhas, que vai contra a maioria da sociedade, principalmente conservadora, é que a mulher, por ter o poder de ter um filho, vamos dizer assim, ela tem que ter o filho. Não é porque você ganhou um presente que você é obrigado a usar. Entenderam onde eu quero chegar? Você pode ganhar um presente de alguém, mas você não quer usar. Você vai agradecer por isso? Sim. Você é uma pessoa saudável, que bom. Mas você não é obrigada a usar por causa disso. Então, uma das minhas escolhas muito importantes, porque eu tenho várias coisas assim detalhadas já na minha vida desde de novinha, sempre fui muito responsável. Então vamos dizer que minha vida tá feita em passos desde quando eu era novinha, desde criança. Eu pensava quando eu estiver na adolescência eu vou fazer isso, depois isso e tô certinho, eu tô seguindo certinho. É estranho, porque as pessoas falam, não, mas quando você é criança você quer ser um monte de coisa e depois você vai mudando de ideia, vai mudando de ideia. Minhas ideias continuaram as mesmas. Por isso já eram ideias bem concretas para criança. Tanto que minha mãe brinca falando que eu nunca fui criança. Ela tá aqui comigo na minha cama e tá ouvindo eu falar. Aí talvez se ela falar alguma coisa no meio do vídeo, vocês vão saber que é porque minha mãe tá aqui comigo me ouvindo. Enfim, ela até brinca, falando, não, você nunca foi criança de verdade, porque você não era uma criança que gostava de brincar com coisas de criança, que fazia, sei lá, histórias e esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito certinha, muito já concreta, sempre quis meus passos todos organizadinhos e eu segui isso ao pé da letra, desde do fundamental até o ensino médio, depois disso também na faculdade, fui seguindo tudo certinho. O que eu falava que eu ia ser, eu estudei para ser e continuei. Enfim, uma dessas coisas que eu sempre falei é que eu não seria mãe. E aí o povo, nossa, mas crianças geralmente querem ser mãe, né? Elas gostam de brincar de boneca pra cuidar do bebê mesmo, essas coisas. E eu nunca gostei. Tadinha da minha mãe. Porque eu sou a única menina e ela queria aquela menina fofinha que gostasse dessas coisas. Então ela comprava, me dava presente, fazia essas coisas. Comprou uma boneca, gente, enorme daquela. Nossa, na época era Débora Seco. Eu acho que era Débora Seco. Ela comprou uma boneca da Débora Seco na época que foi lançada e era muito cara. Eu lembro que era uma boneca muito cara mesmo. E eu nem brinquei com a boneca, gente. Eu dei pra alguém, eu dei pra uma menina que estudava comigo, porque eu não gostava da boneca. E eu ainda fiquei brava no dia que ela trouxe. Eu falei, não precisava ter gasto dinheiro com isso, eu não acredito. E eu era bem criança, era coisa de 7 anos eu tinha, mais ou menos, né, mãe? Uns 7 anos de idade. E eu, tipo, todas as meninas estavam querendo aquela boneca. Eu lembro que todas as meninas na escola ficavam, ah, eu queria tanto uma boneca da Débora, mas minha mãe não vai me dar porque é cara e não sei o quê. E aí, minha mãe chegou e comprou essa boneca pra mim, porque ela via as meninas falando, comentando, e acho que ela pensava, ah, minha filha também vai querer. Quando ela comprou, a única coisa que eu olhei assim, fiz cara tipo, meu Deus do céu. E ela se esforçou pra comprar, que absurdo, gente. Na época devia ser uns R$ 400. Olha, o que era R$ 400 quando eu tinha 7 anos de idade? Meu, nossa, era dinheiro demais. E quando ela trouxe aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, mãe. Porque meus irmãos, eles gostavam de brinquedo. Eles eram os meninos que gostavam de bonequinho, tipo, e os bonecos caros também, Max Steel, essas coisas. Aí como eles gostavam, meu irmão mais velho gostava de carrinho e o do meio gostava muito de boneco mesmo. Então, tipo, tinha do Sylvester Stallone, de Max Steel, e esses bonecos eram caros. Hot Wheels era caro também. Até hoje é, mas naquela época era bem mais caro. Porque tinha acabado de lançar e tal. E ela comprava bonecos pra eles, brinquedo pra eles. E ela achava que eu queria brinquedo também. Gente, eu não gostava de brinquedo, nunca gostei. Eu gosto de ursinho de pelúcia, tá vendo? Não é que eu não tenha alma, eu tenho algum gosto diferente também. Eu gosto muito de pelúcia, tanto que eu ainda durmo com ursinho de pelúcia. Mas eu não gosto de brinquedos mesmo que tenha isso de cuidar, de mãe e tal.
Nunca gostei. Falei, meu, não decidi lá, com meus 7 anos de idade, que eu não queria ser mãe. Por quê? Minha mãe é muito boa mãe. Que nem vocês estão vendo aí que eu tô falando, que ela cuidava da gente assim, sempre deu presente, sempre deu brinquedo e tal. E... Que foi, amor? Olha lá, dá oi pro pessoal. É só pra atrapalhar o vídeo mesmo, gente. Ele nem vai ficar aqui. Nem gosta de dar carinho. Enfim. Aí, como ela era uma boa mãe, eu sempre me cobrei e falei, meu, eu não vou ter capacidade de ser uma mãe tão boa quanto ela. E eu não sou maternal. Esse instinto, essa coisa que minha mãe tem com os sobrinhos, com meus primos, com todas as crianças possíveis, que todo mundo ama ela, é apaixonado por ela. E ela consegue lidar tão bem com crianças, com adolescentes e tal. Eu sempre olhei assim e falei, meu, eu não vou ter capacidade pra ser uma mãe incrível assim. Então eu prefiro não ser mãe, né? Porque colocar um filho no mundo pra sofrer, desnecessário. Eu acho muito feio, muito casalzinho aí, jovem, a gente vê meninas de 18 anos, eu quero muito ser mãe. E na verdade ela não quer ser mãe, ela quer segurar o cara que tá com ela. E, gente, filho não segura ninguém. Se o cara gostar de você, ele vai gostar pelo que você é. Para de querer fazer filho pra segurar homem, porque isso é ridículo. Quando ele cansar de você, não vai ter filho que segure. Você pode ter 10 filhos, ele vai embora. Porque não existe. A relação dele com os filhos vai ser pra sempre, mas com você não. Não vai segurar nada. E se chegar a segurar, com certeza você vai ser infeliz, porque ele vai estar fazendo pelos filhos e ele nunca vai te tratar bem como você quer ser tratada. Se você quer segurar uma pessoa, se você quer conquistar uma pessoa, não tenta segurar quem não te quer. Tenta conquistar, dá motivos para as pessoas ficarem. É diferente de querer prender alguém. Então, se você quer conquistar um homem, conquiste por si só. Não faça ele querer ficar com você porque você tá doente, porque você isso e aquilo, e inventar um monte de coisa. Pra que querer alguém arrastado, né? Uma coisa, sabe, uma pedra no caminho. Não faça isso. De verdade, é muito melhor conquistar as pessoas. E se não conseguir conquistar, deixa aí. Deixa aí, porque é melhor pra você. Você vai ser mais feliz assim. Vai por mim. Enfim, eu escolhi não ser mãe há muito tempo, né, desde criança, e as pessoas sempre falavam, não, mas quando você conhecer alguém, quando você se apaixonar, isso muda, uma hora isso muda, você vai ver, não, quando você for mais velha, tal. E eu tô com 21 anos, ainda encontro em alguns lugares pessoas, quando toca nesse assunto, igual esses dias eu fui no balé da minha prima, e falei, meu, eu tava conversando com a moça sobre isso, sobre as mães que tem filho despreparado e tal. Aí a senhora do lado, não, mas você vai querer ter filho sim, é porque você é muito nova. Gente, com 21 anos de idade, a gente sabe o que é da vida. Se eu estou falando desde os meus 7 anos até os meus 21, sem nunca ter mudado de ideia, é minha certeza. Eu não quero gerar um filho. Eu digo que no máximo eu adotaria quando eu estivesse preparada, porque para ter um filho você tem que estar preparado. E lá para meus 38 anos, eu creio que já terei alcançado todos os meus objetivos profissionais, que são minhas metas traçadas para lá. E aí, quando eu estiver profissionalmente realizada, aí sim eu vou dar uma chance para uma adoção, talvez. Talvez, não é uma certeza. Eu digo que talvez, se um dia eu quiser ter filhos, será de adoção. Mas também tem uma outra opção para as mulheres que não querem ter filhos e também não sabem se querem adotar, que é o meu caso. Gente, pensa bem. Olha que legal ser madrasta. Você tá com um cara que você gosta muito, que vocês estão se dando super bem e tal. E ele tem um filho, uma filha, dois, três, depende da situação, não importa. Mas você tem um cara que tem filhos e você gosta dele. Por você gostar dele, você vai gostar muito da criança também. E você vai ter a experiência de cuidar de uma criança, de ajudar nisso, de estar sempre ali também acompanhando o crescimento e tal. Porém, de uma pessoa que você gosta, onde você não vai ter que passar pela burocracia toda de adoção, que tem uma burocracia enorme para adotar. E o cara também não vai poder ficar te cobrando um filho porque ele já tem um filho, porque tem muito esses caras que chegam e ficam tipo, ai, vamos tentar ter um filho, sendo que a mulher já avisou no começo da relação que ela não quer ser mãe.
Não entre numa relação se você quer ser pai com uma mulher que não quer ser mãe, porque não é porque ela pode ser mãe que ela quer e que ela tem obrigação de fazer isso por você. Cara, é uma escolha nossa. As mulheres que têm que decidir isso. Se ela falou que não, é não. Então, se você quiser entrar numa relação com uma mulher dessa, já pensa melhor, vê se você vai querer adotar também no futuro, porque é uma coisa chata você entrar em um relacionamento e depois de 5, 6 anos, 10, talvez até de casado, o cara começa a te cobrar ter um filho, sendo que vocês já tinham combinado que isso não aconteceria. Então fica a dica aí. Pensa bem antes de entrar nesse relacionamento, porque mulher nenhuma é obrigada a passar por isso, ficar sendo forçada a ter um filho por causa de você. Enfim, no meu caso, eu acho maravilhoso que eu possa dar chance pra um cara que já teve um filho e tal. Porque é o meu tipo de pessoa perfeita. Eu pensava nisso. Olha que estranho, né? As meninas lá no ensino médio, tudo pensando em namorinho perfeito e tal. E eu ficava só pensando na questão da realidade e as coisas mais fáceis e mais corretas a se fazer. Então eu sempre pensei muito assim, eu não conseguia pensar só na parte fofinha, na parte, ai, nossa, vai ser lindo, maravilhoso. Eu sempre pensava no que eu posso fazer de bom e o que pode dar certo. Então, sempre quando eu comecei a falar isso, minha mãe não aceitava muito. Até hoje não aceito, porque vó quer, né? O filho com seus traços e não sei o que, biológico e tal. Mas ela não aceitava muito, porém agora ela entende que faz todo sentido. Porque como eu realmente não quero ser mãe, eu falar, meu, eu prefiro conhecer um cara que já tenha filhos e já tenha se decidido também sobre o que ele quer com a ex ou não. Porque, assim, ter um filho não é uma relação de amor, gente. Acontece. Qualquer um pode engravidar, qualquer uma pode engravidar se não se cuidar. E isso não significa que você se engravidou da pessoa que você ama. Ou que a pessoa te ame porque te engravidou. Isso acontece. Então, talvez se o casal realmente não deu certo, porque aí também essas mulheres que ficam correndo atrás de alguém que não te quer é besteira. Se o casal realmente não deu certo, você vê que o cara não quer mais nada com a ex e eles têm um filho, meu, ajuda ele. Vai lá, se joga, porque vai ser bom pra vocês dois. Você não vai ter que ser cobrada pra ter um filho. Você vai gostar do filho dele porque é o filho da pessoa que você gosta, que você ama, que você tá junto e tal. E você vai ter essa oportunidade de ter ali uma figura, tipo, meio maternal, porém não completamente. Eu não me sinto uma pessoa completamente preparada para ser mãe, completamente maternal. Então, não tem problema em ter essa experiência parcialmente, né? Se eu não me sinto completamente, tipo, preparada para isso, então parcialmente poderia ser uma mãe parcial, uma madrasta, realmente. Então, sim, essa é uma das minhas escolhas. Ai, nossa, Fernanda, nunca vi ninguém falar isso. Gente, vocês vão ver porque, sei lá, o povo fica aceitando o que a sociedade impõe, mas eu nunca aceitei. Então, por esse fato de eu não aceitar, de eu ser desse jeito, eu já escolhi que sim, eu quero ser madrasta. É um estranho, né? Parece, nossa, geralmente a mulher quer ter filho, quer ter tem umas ideias assim e tal. Mas não, a minha decisão mesmo na vida é ser madrasta. Ainda falo. E antes, quando eu era mais nova ainda, eu falava que eu queria um cara mais velho, bem mais velho ainda que eu. Então, tipo, ia ficar parecendo, sei lá, pai, filha e filho mais novo. Porque, tipo, eu sempre. Minha relação, minha maturidade, por ser muito assim, muito maior, muito realista, não me dou bem com pessoas da minha idade e piorou inferior à minha idade, né? Então eu sempre falei que eu gosto de conhecer pessoas mais velhas, apesar de não ter sorte nenhuma com isso, mas eu acho mais interessante. Então eu pensava, quando eu estiver com meus 30 eu posso arrumar um cara de 45 que já tenha um filho. Tipo, era mais ou menos a ideia. Mas isso tudo lá na frente. Vocês podem ver que eu jogo tudo isso lá pra frente, porque primeiro meu foco sempre foi me realizar profissionalmente. Então, como eu tô com 21, ainda tô na luta aí pra chegar onde eu quero. Quando eu chegar onde eu quero, aí entra um relacionamento, talvez entre uma pessoa que me faça mudar de ideia. Mas isso tudo lá pra frente. Enfim, pensem em ser madrastas, porque eu acho que é muito legal. E padrasto também. Para de fugir da mulher porque ela tem um filho. Nem sempre ela gosta do cara. Isso aconteceu. Fala que eu Pode ter aceitei por causa acontecido. do meu pai que morreu também.
Então, a minha mãe tá aqui me lembrando. Minha mãe aceitou também porque, assim, tinha muito essa coisa do questão biológica. Ela sempre falava, ai, mas eu quero tanto um filho com seu rosto e não sei o quê. E eu ficava, mãe, para com isso, porque na época eu não queria falar isso. Eu sempre fui, sabe, eu sempre tive a maturidade de reparar as coisas ao redor, mas eu não queria falar, porque minha mãe, ela é muito sensível. Eu sou uma pessoa durona e ela é muito sensível. Então eu tinha um medo, um receio de falar com ela de uma forma que fosse magoar, mas quando fui ficando mais velha e tal, e ela continuou insistindo nessa questão de eu ter um filho, eu gerar um filho, eu tive que falar pra ela, relembrar que ela foi criada por um padrasto, que pra mim foi o melhor pai possível pra ela e o melhor avô pra mim e pros meus primos e tal. Eu adorei ele como avô. Nossa, apaixonada mesmo. Ele já partiu, a gente já perdeu ele pro câncer em 2009. Mas ele foi um avô maravilhoso. Ele foi um pai maravilhoso. E ele deu chances para minha avó com 4 filhas. Ela estava abandonada, o pai biológico da minha mãe abandonou ela com 4 filhas, mulheres, e ele, meu avô, minha mãe estava na barriga ainda, né? Meu avô biológico abandonou minha avó com a minha mãe na barriga. E meu avô não biológico encontrou a minha avó, conheceu, deu chance e cuidou, ajudou a cuidar das filhas. E foi um ótimo avô, permaneceu na nossa vida até o final da vida dele. E foi uma experiência maravilhosa. E a partir daí, também, sim, gente, mesmo eu sendo novinha, eu sempre pensei nessas coisas, sempre reparei isso. Não era uma coisa que crianças reparam, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que repara nisso. Então, a partir daí, também foi uma decisão de adoção também. Eu falava, não, se ele adotou minha mãe, imagina o que teria sido dela sem ele. Porque ele foi muito importante pra minha mãe estar aqui hoje, entendeu? Ele deu muito amor. Eles não tinham condições, mas tudo que ele fez, ele foi um fator muito decisivo, muito importante para todas as minhas tias estarem vivas hoje, entendeu? Foi por causa dele. E foi um ato de adoção, foi um ato de aceitar pessoas, crianças que não tinham nascido dele, mas ele cuidou como se fosse dele até o final, com todas as minhas tias. E com todas as minhas tias, entendeu? Ele cuidou como se fosse realmente, se você via o carinho assim de pai. E aí eu sempre pensei, a partir daquilo eu falava, não, se o meu avô é um ótimo avô assim, se ele tem esse carinho de como nós sendo netos deles, mesmo sem ter o sangue, e todas as filhas também ele cuidou com tanto carinho, jamais o laço sanguíneo seria influenciável, seria um fator decisivo para que eu me sentisse uma mãe ou não. Então, eu acho que, assim, eu já ia me sentir mãe se eu decidisse ser mãe solteira, sozinha, e com os meus 38 anos fossem fazer todo o processo de adoção e adotasse uma criança, eu ia me sentir super mãe. Meu, foi uma escolha minha. A partir do momento que eu adotei uma criança, é minha filha, é meu filho e pronto. Porém, eu acho que eu vou me sentir mais ainda se for de um cara que eu gosto. Porque aí é mais ainda, né? Você já tá com. Você tá com a pessoa. Quando você tá com a pessoa, você praticamente, como muita gente fala, se torna um só. Então, é parte de você. O cara ter um filho vai ser parte de você. Ah, mas é filho de outra mulher. E daí? Cara, ele vai ser muito bem tratado se depender de mim. Porque vai ser um filho de alguém que eu gosto. Desde que a relação não tenha nada Desde que a pessoa não tenha nada a ver com o ex. Isso é uma questão, gente, muito relativa, tá? Não tem. Muita gente pensa. Antes minha mãe também pensava isso. Ai, mas Nanda, quando você tem filho, sabe? Sempre. Meu, sempre vai ter ali, a pessoa sempre vai estar em cima. Eu falei, mãe, não, lógico que não. Aí eu comecei a mostrar pra ela que não. E realmente agora ela entendeu que não. Sim, gente, tem muita gente que fica em cima do cara, ou muito cara que fica em cima da mulher, da ex, porque tem filhos e tal. Mas não, cara, isso é só questão de maturidade. Se você achar uma pessoa madura, ela não vai estar assim, desesperada pelo ex e tal. Por quê? Porque você pode arrumar uma pessoa que esteja desesperada pelo ex ou pela ex, mesmo sem ter filhos. Isso é questão de amor. Eles ainda se amam. Se tá um em cima do outro por causa usando o filho como argumento, não vai nessa, não cai nessa do filho, porque filho é só argumento. Se você quiser mesmo,
cuidar do seu filho, você vai cuidar e sem precisar ter relação com a pessoa, ficar em cima da pessoa. Pode ser umas relações curtas, como o juiz determina mesmo. Luno, para! Pode ser umas relações divorciadas. Hoje, na minha convivência, no meu ciclo de amigos, eu conheço muito casais que são. Ai, Ai, é louca. Eita, dele. Ah. No meu ciclo de amigos, eu conheço muito casais que são divorciados e eu vejo esse tipo de coisa. Eu sei quem tá apaixonado ainda pela pessoa e fica usando o filho como argumento. E eu vejo que quem não quer, realmente não quer. Quantas pessoas eu conheço que terminou um relacionamento e, tipo, eu só vou lá buscar a criança, vai lá, busca a criança e, tipo, nem conversa muito com a ex e tal. É muito comum isso. Quando você não quer mais, não tem o te ligue, não existe, por causa do filho e tal. Você não quer mais. Então, se eu encontrar um cara que realmente não quer a ex e que a ex também não queira ele, foi só um acidente, uma coisa de adolescente, uma coisa de jovem, uma escolha errada, teve um filho, beleza, tudo bem. Mas, do momento que ele não quer mais nada com a ex, não vai interferir na minha relação com ele, entendeu? Ter um filho não vai interferir na minha relação com ele. Na verdade, vai ser até, pra mim, um ponto positivo, no meu caso. Seria um ponto muito positivo. E é isso. Então, respeitem as escolhas das pessoas, entendam que algumas pessoas podem querer ser madrasta, algumas pessoas podem querer ser padrastos, algumas pessoas podem querer adotar e muitas pessoas podem querer não gerar filhos, que é o meu caso. Enfim, é isso, gente. Tenta respeitar a opinião alheia, entender um pouco o pensamento das outras pessoas, porque nem só porque você pode ter filho que você tenha que ter, que você é obrigado a ter. Sabe? É uma responsabilidade muito grande e eu acho que eu não me perdoaria, como vocês podem ver, que eu sou muito séria, muito responsável, já tenho meus passos traçados e tal. Então acho que eu não me perdoaria se eu colocasse um filho no mundo e falhasse com ele. Sério, eu acho que seria uma coisa, pra mim, imperdoável. Então, sei lá, minha mãe não falhou comigo, ela é muito boa comigo. Então, tipo, eu fico, eu não tenho capacidade de fazer a mesma coisa. Não tô preparada pra isso, eu acho que eu nunca vou estar. Porque eu acho que isso já vem de dentro, esse instinto maternal. E eu nunca tive, nunca senti isso. E é isso. Eu acho que eu daria uma ótima madrasta pelo fato de eu ser uma boa educadora, de eu conversar bem. As crianças gostam de conversar comigo, se dão bem, meus primos, meu sobrinho me ama. Então, assim, em questão de. E quando eu dava aula também para crianças me adoram. Só que eu acho que, assim, crianças que não saíram de mim, crianças ao redor. Então, eu acho que eu seria uma ótima madrasta, mas não sou maternal para gerar um filho. E por isso essa é a minha decisão final. Não tem argumento, nem pessoa, nem amor, nem nada que me faça mudar de ideia, porque é uma decisão que eu tomei há muito tempo e vou levar pro resto da vida. Enfim, a adoção é muito lindo, gente. Vamos tentar abrir mais os olhos para isso, para entender que a família é você que escolhe, sabe? Shakespeare, bons amigos são as famílias que nos permitiram escolher. Enfim, é isso. Você pode escolher a sua família. Você pode ver uma pessoa que precisa muito de você, precisa muito ser adotada, e ir lá e adotar, sabe? Vai ser a mesma coisa, não tem, como foi com meu avô e com a minha mãe, não tem laços sanguíneos necessários para isso. Você pode amar a pessoa como filha, como neto, como o que for, porque vocês decidiram isso. Amar é uma decisão, não precisa ter fatores ao redor disso. Então, se você escolheu ter um filho, adotar um filho, você vai amá-lo independente de qualquer situação. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. E se vocês concordam com a minha opinião e tal, minha forma de pensar, comentem aí, deixem nos comentários se vocês também acham absurdo eu não querer ter filhos, porque existe muita gente que, né? A maioria que eu encontro, nossa, isso é um absurdo, não é possível que você não queira ser mãe e tal. Deixa aí também, vai que eu entenda um pouco melhor o pensamento de vocês, apesar de eu achar extremamente ultrapassado.
Mas vai que alguém consiga argumentar melhor aí nos comentários pra me fazer entender por que vocês acham tão necessário que eu tenha filhos, né? Que eu gere filhos de mim mesma. Enfim, vou esperar os comentários de vocês, compartilhe, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, divulgue, porque apesar de eu não ser uma youtuber, tipo, como ela é divertida, os assuntos são importantes e talvez ajudem outras pessoas que estejam procurando respostas. Então aqui a gente vai dialogar bastante, é a base de tudo. Então, talvez chegando em alguém esse vídeo, a pessoa descubra uma clareza, né, sobre algum problema que ela tenha pensado, que ela esteja querendo resolver e tal. Talvez aí tenha uma pessoa apaixonada por alguém que tem filhos e não quer tentar por causa desse fator. Manda o vídeo. Manda o vídeo que a pessoa vai entender que não é coisa de outro mundo, que é a sociedade que impõe pra gente, na nossa cabeça, que não dá, que já teve filho, tem que ficar com aquela pessoa até o final. Gente, ninguém é obrigado a ficar com ninguém até o final, tá? Então, vamos encorajar as pessoas a serem livres. Compartilhe o vídeo. E é isso aí. Beijo, tchau, tchau. Depois corta.